Por falar em pessoas que têm mais seguidores do que eu, o Pedro Durão traz-nos as mais frescas Pit News de Hollywood, mas antes disso foi falar com o Paulo Azevedo numa divertida e amigável conversa onde tudo pode acontecer. Porquê? Porque não há impossíveis. Vamos ver. Pá, fico sempre orgulhosa destas, não vale a pena. Não há impossíveis. O nome do livro no texto, pá, para mim, é 10 em 10. Que é que eu merecia um 5, professora de português. Paulo, bem-vindo ao curto-circuito Home Edition, está tudo bem? Obrigado, tudo bem. Obrigado pelo convite. Olha, estás aqui para falar de muitas coisas, mas essencialmente do livro que tu lançaste, Não Há Impossíveis, o teu livro mais recente. Fala-nos um bocado sobre isso. Está aqui, olha aquele. Este? Está. Olha, este livro foi um desejo meu. E eu explico porquê. O primeiro livro que saiu foi uma autobiografia em 2008. Eu não quis escrever, não quis que o livro saísse para as bancas, porque lançar um livro é um abrir de uma porta da tua vida, ou um portão quase. Sim. E então eu não queria muito escrever aquele livro, não fui eu que escrevi, foi a Sofia Aredo. Este aqui foi ao contrário. Eu quis muito participar ativamente nele. Ele foi escrito pelo Paulo M. de Moraes, mas com uma participação muito ativa minha. E porquê? Porque eu aqui quis contar um bocadinho, foi um abrir de alma, sabes? Quis contar um bocadinho os meus falhanços, a forma como eu dei a volta aos obstáculos, também os meus erros. E é um livro muito mais eu, não só um contar da tua vida, o que é que não é autobiográfico, apesar de partir do ponto onde acabou o outro, percebes? Mas é muito eu, sabes? É um livro de superação. E achas que a razão pela qual quiseste lançar agora e o de 2008 não tinhas assim tanta vontade tem a ver também com a maturidade? Claro, sem dúvida. Eu em 2008 estava a começar, quando saiu o meu primeiro livro, eu estava a gravar a minha primeira novela, O Podia Acabar o Mundo, da SIC, e eu assim, mas eu vou escrever um livro porquê? Eu não fiz nada. Eu tinha aquela ideia, um livro autobiográfico é já quando formos velhinhos, não é? E depois o Rui Coceiro, que também é o editor deste livro, foi o editor do meu primeiro livro, disse-me, tem muito mais força tu com 20 e poucos anos lançares uma autobiografia do que se calhar o habitué de lançares uma autobiografia. Sim. No final de vida. E este não, as pessoas pensam que eu fui para Lisboa ser ator e foi tudo muito fácil, e não foi. Eu aqui conto a realidade, sabes? Exatamente, até porque eu vi uma entrevista tua, já não sei com quem, eu até acho que foi com o Maurício Meirelles, agora não tenho certeza, em que tu dizes que tu consegues o teu primeiro papel ias atrás do sonho, só que de repente a vida passa-te uma espécie de rasteira e tu ficas 2 anos sem trabalho, não é? Claro, porque eu cheguei à primeira novela e temos que ser realistas, o que é novidade vende. E não havia nenhum ator com limitações ou com deficiências como eu, e aquele foi um boom muito grande, sabes, na primeira novela eu tive um boom muito grande, ganhei o prémio de ator revelação, e então eu pensei, epá, afinal consegui, e depois todos aqueles prémios, todas aquelas vitórias, e de um momento para o outro tu não tens mais trabalho. Eu já não tinha dinheiro para pagar a renda da minha casa, é isso que eu quero que as pessoas percebam, que a vida, que nós temos que falhar muitas vezes para vencer, sabes? Que tu não chegas atrás do teu sonho e não o conquistas à primeira, isso é utopia. E este livro é uma realidade muito forte sobre isso. Pois, e tu representas bem isso, essa força mental que vai também buscar a pessoa que escreveu o teu prefácio, que também representa muito bem essa estrutura mental muito forte, que é o José Mourinho. Como é que isso foi? Porque tu tens o curso de treinador, certo? Mais que o Silas, até. E foste lá estagiar, é isso? Conta melhor essa história. Olha, sabes, o meu pai foi jogador de futebol e eu com 5 anos, lembro-me perfeitamente de entrar no quarto dos meus pais, abrir a última gaveta da mesa de cabeceira e encontrar o equipamento do Benfica de bebé, sabes? E umas chuteiras pequeninas. E eu percebi naquele dia que o meu pai tinha fechado o sonho na gaveta de um dia ser jogador de futebol como ele. E aquilo deve ter sido um choque tremendo, percebes? O filho tinha nascido sem pernas, nunca podia seguir as pisadas do pai ou ser melhor jogador do que ele. Também não era preciso muito, confesso. Mas aquilo ficou-me ali marcado e a minha vida é feita de compromissos. E eu naquele dia tão pequenino assumi este compromisso. Um dia eu vou entrar no sonho do meu pai. Então, claro que eu não podia ser jogador de futebol, eu sei que tenho limitações e tenho que ser realista nesse aspecto. E então pensei, olha, vou ensinar a jogar futebol. E com 22 anos tirei o primeiro nível, com 27, 28 tinha o segundo, e na altura de pedir o estágio eu pensei logo em grande, Porto, Benfica, Sporting, não é? Aquela cena. E fui fazer uma palestra ao Sporting, na Dragon Force do Porto também, ultimamente estive mesmo no plantel principal, agora já na altura do Covid.
No Benfica não consegui, ainda espero lá chegar. Mas na altura tinha saído uma reportagem sobre mim na Sport TV que se chamava O Melhor Jogador do Mundo. Que era ir a jogar a bola sem pernas. E o diretor da Sport TV disse-me: olha, queres ser ambicioso? E eu quero, claro. Tu és fã do José Mourinho, ele estava no Real Madrid na altura. Eu tenho o e-mail do José Mourinho, mas não te vou dar o e-mail do homem, senão chatei ele todos os dias. Mas escreves tu um e-mail para mim a pedir estágio e eu reencaminho para ele, pode ser que ele responda. Pá, e 3 dias depois eu tinha uma resposta diretamente do próprio José Mourinho a dizer para eu ir. E foi assim, sabes, eu arranquei para Madrid num fim de semana com o assessor dele, o Eládio Paramés. Ele mandou-me voltar para eu ir buscar o meu carro e fiquei lá uma série de dias. Aquilo que me parecia impossível, afinal era apenas difícil, sabes? Sim. E ele disse-me, e foi através do José Mourinho que as minhas palestras tomaram uma dimensão maior. Quando ele me disse: olha, tu podes andar aqui na relva ao meu lado, podes andar aqui ao pé dos jogadores, mas o teu lugar é dentro da cabeça deles. O teu lugar é dentro da mente deles, é dentro do balneário. E foi aí, graças ao próprio José Mourinho, que as minhas palestras tomaram esta dimensão. E este livro também é um acrescente das minhas palestras. Tu percebes muito se assistir a uma palestra minha que está muito dela dentro deste livro. Então tinha que ser aquele homem que me mostrou que, imagina, eu chegar ao Real Madrid, estar ao pé do Cristiano, estar ao pé daqueles craques todos, há uns anos atrás eu pensava: vocês são loucos, isso é impossível, e esse impossível está apenas na nossa cabeça. E tu já pensaste em treinar mesmo uma equipa ou ainda não estás para aí virado? Eu treinei o Desportivo da Pelariga, treinei clubes aqui perto de Pombal também, e tive essa experiência. Eu fui depois de Madrid, continuou. Eu fui com o Pedro Emanuel para a Académica estagiar, quando a Académica ganhou a taça contra o Sporting. Sim. Fui depois, a partir daí, passei momentos fantásticos com o Michel van der Gaag no Belenenses e com o Jorge Simão, que está no Boa Vista. E depois o futebol esfriou um bocadinho, se calhar não tinha lugar ainda, ou não estava preparado para ter uma pessoa como eu ali. E se calhar aquilo eu também estava um bocadinho a entrar no sonho do meu pai, não era bem aquilo que eu queria. Porque quando eu me sentei a primeira vez, eu chamo isto as mesas da superação, sabes? Onde eu estou sentado, Sim. boxers. Uma amiga minha diz que eu preciso de um patrocínio de boxers, que abra o Facebook, Instagram, e eu estou sempre de boxers. E eu percebi que era isto que eu queria fazer, sabes? Era isto que eu queria fazer. E tenho feito isto a nível desportivo. Passos Ferreira, Boa Vista, Porto, agora ultimamente. Tenho passado por bastantes clubes, por isso o futebol está ali sempre ligado. Há algum jogador que tenha ficado na tua memória ou te manda mensagem às vezes, no sentido em que se calhar estava a passar uma fase menos boa e de repente começou a melhorar graças ao que tu disseste? Há algum assim em específico? Eu tive vários. Pá, o Cristiano é um tremendo profissional, treina muito, chega antes dos outros, mas por incrível que pareça, o jogador que me marcou ali foi o Iker Casillas. Ele era o único jogador que não olhava muito para mim, sabes, não convivia muito comigo, não falava muito comigo. Todos os outros brincavam, o Pepe, o Marcelo, o Cristiano, os outros todos. E ali o Casillas eu pensava: este gajo não presta, este gajo não brinca, não fala, este gajo não vale nada. Aquelas, sabes, em vez de perguntarmos o porquê, tomamos logo o partido que esta pessoa não presta e não tentamos perceber o outro lado. Julgamos, tanta vez que nós fazemos isso. E eu julguei-o. E ele era capitão, era o primeiro capitão ainda, e eu no final do estágio, com o meu primeiro livro, chamei-o e disse-lhe: olha, eu gostava de te oferecer um livro para o plantel, como capitão, entrego-te o livro a ti. E ele disse-me: olha, Paulo, espera aqui que eu venho já. E no final o gajo fala. E ele aparece-me com umas luvas brancas, ele até fizeram memes no Facebook recentemente a brincar comigo por causa disso. Ele trouxe-me umas luvas brancas e disse-me: olha, Paulo, estas luvas são as minhas luvas que levantaram a última Copa do Mundo pela seleção espanhola. Eu ontem fui pesquisar à net e percebi que se tu puseres as luvas à venda no eBay, num site semelhante, elas valem um bom dinheiro. Eu gostava que tu vendesses as minhas luvas e comprasses umas próteses para ti, mais leves, que façam mais feliz. Epá, e o gajo nunca tinha falado para mim. E fez a diferença toda, deu-me uma chapada de luva branca, literalmente. Ok, olha, voltando ao livro, tu vais estar na Feira do Livro, ele já está nas bancas, certo? Não há impossíveis? Vou estar na Feira do Livro no dia 13, domingo de setembro, das 3 da tarde às 4h30, estão todos convidados. Eu sei autografar, eu consigo escrever. Autografar os livros e convido-te a ti também para estar lá. Ok, em princípio lá estarei então. Olha, muito obrigado e pronto, até dia 13. Obrigado eu. Vá. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado. Um abraço.